Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E as páginas de luz são a Bíblia, por isso que eu dei esse nome para esse canal. Se vocês perceberem que eu tô com cara de sono, é porque eu acordei cedo e eu decidi subir num monte, né, digamos assim, para orar. Tem um pico aqui na cidade, né? E 6 horas da manhã, bem cedinho, eu fui lá, orei. Desculpa, me perdoa, mas eu falei assim: Deus, eu não vou deixar de gravar. Eu posso não estar com a melhor cara, mas eu vou gravar do mesmo jeito, porque gravando esses vídeos eu aprendo também, né? Conforme a gente vai gravando, a gente vai aprendendo junto. Então, eu quero falar pra vocês que se você tá chegando aqui agora, eu tenho um propósito de fazer a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse em vídeos de até 20 minutos. E é isso, gente, são 20 minutinhos, então se você tá como eu, se você tá um pouquinho com sono, um pouquinho cansado, são só 20 minutinhos, sabe? Não vai tomar muito do seu tempo. Então, bora lá, vamos focar no objetivo, focar no propósito. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, nós já passamos da metade. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 29. Lembrando que Abraão teve o seu filho Isaac, que é o filho da promessa, e Isaac se casou com Rebeca, e esse casal teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Eles tiveram um grande desentendimento, uma grande briga, e a mãe deles orienta aqui Jacó, que é o filho mais novo, vai embora, vai morar com o seu tio Labão por um tempo, e que quando os ânimos estivessem mais calmos, ela avisaria para que ele pudesse voltar. Então nós vamos dar sequência a capítulo 29 de Gênesis. Vem comigo. Jacó chega a Padã Arã. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Então aqui está mostrando que ele chegou lá na terra do tio dele, o tio Labão, que é o irmão da mãe dele, Rebeca. Então ele viu um poço ao longe, poço de água, e junto ao poço no campo 3 rebanhos de ovelhas à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Então devia ser uma pedra pesada para eles não ficarem ali tapa-destapa ou tampa-destampa. Agora o português até fugiu. Então eles esperavam que todos os rebanhos de ovelha da região chegassem ali para retirar a pedra, oferecer água para os animais e depois colocar a pedra de volta. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele com o rebanho. Então ele chegou na terra de Labão, mas ele começou a sondar ali se o pessoal conhecia, né, se estava bem. E aí eles apontaram falando que a filha do Labão, Raquel, estava chegando com os rebanhos. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Então, olha só, quem foi dar ali de beber aos animais foi a própria Raquel, porque ela era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Então, olha só, ele viu a prima dele e já foi logo ali mostrando sua força, mostrando a sua proatividade. Ele mesmo foi. E, vocês não vão querer tirar a tampa do poço? Então eu mesmo tiro. E aí ele ajudou ela, né, ali naquele momento, a oferecer a água então para os animais, né? Porque quem tirou a tampa do poço foi ele. E aí ele deu um beijo nela e chorou. Ficou emocionado. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão.
Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou a sua história, Labão exclamou: Você é de fato sangue do meu sangue. Então ali todo mundo se encontrou, tudo certo, e aí ele levou, né? Então o Jacó para casa dele, tudo legal. Jacó se casa com Lia e Raquel. Então, prosseguindo no capítulo 29. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário? Então, como ele estava morando ali, muito provavelmente ele quis trabalhar para ajudar, e aí o tio dele fala: Não, mas ficar trabalhando de graça? Me fala teu preço que eu te pago. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e o rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Então você viu que logo ali no primeiro encontro ele já ficou emocionado, né? E depois se revelou apaixonado por Raquel. E aí ele fez esse acordo: eu trabalho sem você ter que me pagar nada, mas você me dá a mão da sua filha Raquel em casamento. Aí o tio dele respondeu, né? Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro. Respondeu Labão, porque tá tudo em família, tem confiança, então ele concordou. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Olha que prova de amor, trabalhou ali no pesado para poder casar com ela. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Então, para ele, 7 anos passou como um piscar de olhos. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo. Dê-me a minha esposa para que eu me deite com ela. Labão, então ele estava ali ansioso, né, para poder ficar com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o senhor me enganou? Então, o que aconteceu? O tio dele enganou ele. Ao invés dele dar a filha Raquel, ele deu a filha Lia. E aqui diz que ele não percebeu. Diz que era noite que ele não percebeu. Mas eu acredito que talvez ela estivesse coberta durante o casamento, talvez ela estivesse ali com um véu ou estivesse coberta. Não sei, né? Porque teve a festa de casamento, mas ele se deitou com a outra irmã, né? Ele foi enganado. E aí, quando ele percebeu, ele foi tirar a satisfação. Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Então, o que ele fez? Ele não avisou nada disso antes, em nenhum momento isso foi dito por ele, então ele passou a perna mesmo ali e ainda falou que ele teria que trabalhar mais 7 anos para poder casar de fato com quem ele queria, que era a Raquel. Lembrando que elas eram irmãs, irmã mais velha e irmã mais nova. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Então, a hora que passou as núpcias, passou uma semana, ele já entregou a Raquel. Mas só que aí ficou a promessa então dele trabalhar os 7 anos. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Quando fala isso, né, porque o pai dela, o pai das duas, né, concedeu servas, né, mulheres ali para ficar servindo as duas, né. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Então o que aconteceu? Ele se casou com as duas irmãs, certo? Se casou com a Lia e se casou com a Raquel. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, porque ele só gostava mesmo era da Raquel, né? Permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril, não podia ter filhos. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben.
pois disse: O Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Então, muito provavelmente, a Lia devia ser bem desprezada por Jacó, porque ele amava muito a outra irmã. Então, muito provavelmente, a vida dessa Lia não foi fácil. Ela devia chorar, ela devia se sentir rejeitada, ela devia orar muito para Deus. E ele, então, Deus, ouvindo o choro dela, fez com que ela tivesse, né, um filho, enquanto que a Raquel não podia ter filhos, mas ela tinha o amor do marido, né? Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: Certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: Agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Aqui vamos para o capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: Tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então aqui nós vemos um caso de barriga de aluguel, para você entender o que aconteceu. A hora que a Raquel viu que não podia ter filho, ela ficou muito brava. E aqui faltou um pouco de fé da parte dela, porque ao invés de orar para Deus, ao invés de pedir, ela simplesmente chamou a mulher que trabalhava para ela e fez com que ela fosse então barriga de aluguel, né? Você vai se deitar com o meu marido, você vai ter filhos, mas você só vai emprestar a barriga, né? O filho vai ser meu, para você entender o contexto. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naphtali, pois disse: Tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Todos os nomes tinham algum tipo de significado. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: Como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse: Como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Então começou uma disputa entre as irmãs, né? Uma teve filhos, a outra não podia ter, aí ela deu a serva dela como barriga de aluguel, a outra já não estava mais gerando filhos, né? Tinha tido 4, mas depois disso não teve mais, e aí ela também decidiu pegar a serva dela e entregar para Jacó como barriga de aluguel, e elas ficaram ali, então as duas irmãs, por inveja uma da outra, por raiva uma da outra, ficaram disputando quem tinha mais filhos. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: Não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Então elas estavam brigando até por comida, né? Raquel propôs: Em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você essa noite. Muito provavelmente porque, como Jacó amava Raquel, ele devia dormir ao lado dela. Então, em troca de mandrágoras, ela disse que permitiria que Lia dormisse com ele. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: Essa noite você vai se deitar comigo. Paguei por você, né? Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com ela. Ele não questionava muito, eu acho que ele já via que estava muita confusão, então ele não questionava, ele só obedecia. Deus respondeu às orações de Lia, e que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Então ela orou e ela fez que ela queria mesmo mais filhos, né? Ela queria ser amada por Jacó. E eu acredito que ela devia pedir muito. E aí o fato é que Deus concedeu então que ela tivesse o quinto e o sexto filhos dela própria, não da serva dela.
Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz ainda a uma filha que chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, aqui para vocês, homens e mulheres que desejam se tornar pais e mães. Então, tudo começou, né, com as duas irmãs se casando ali com Jacó. E aí Lia devia suplicar muito e Deus concedeu que ela tivesse filhos, mas Raquel não. Raquel não tinha filhos, ela era estéril, né? Ela só teve filhos por conta da barriga da serva dela. E aí nesse momento aqui mostra que Deus ouviu as orações da Raquel e ela deixou de ser estéril e engravidou então e chamou o menino de José. José. E aí as riquezas de Jacó aumentam. Então aqui agora vai para outro lado da história, né? Já tá com bastante filho, né? E aqui agora vai falar das riquezas de Jacó, além dos filhos, né? Que já tinha muitos. E nós vamos encaminhando já pro finzinho, tá bom? Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Então, Jacó não queria mais morar com o tio. Já tinha as mulheres, já tinha os filhos, ele queria ir embora. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Então Labão percebeu que enquanto Jacó estava ali, ele era abençoado junto, né? Diga-me qual será seu salário e qualquer que seja o seu valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. De fato, o senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. Então ele ofereceu, ao invés de dinheiro, que ele ficasse com animais. E aí aqui ele sugere o tipo de animais, certo? E diz, elas serão o meu salário. Então os animais que ele separar serão o salário dele. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Então ele fala, esses animais que têm a corzinha misturada, digamos assim, e as pretas, são minhas. E qualquer outro tipo que venha a nascer são suas. Está bem, respondeu Labão, será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas e todas as ovelhas pretas. Então ele foi lá na caruda e deu um jeitinho de tirar isso de lá. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Então ele tirou os animais dali e levou para longe, para 3 dias de distância. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, que deve ser algum tipo de planta, não sei, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão.
Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Então, por mais que Labão tenha tentado enganar ele tirando bastante animais dali, surpreendentemente Jacó descobriu ou fez uma descoberta ali que se ele atraísse alguns animais ali para onde eles bebiam água, eles acasalavam e acabava gerando o tipo de animais que ele tinha pedido para si e foi criando ali o seu próprio rebanho. Então ele tentou ser enganado, mas mesmo assim ele deu um jeito de prosperar. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas. Então ele só ia ali trabalhando nos animais que eram mais fortinhos. De modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes ficavam com ele. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. E nós encerramos aqui, fechamos aqui o capítulo 30, finalizamos o capítulo 30 e no próximo vídeo a gente continua no 31. Então, para a gente refletir, olha só, a casa ali do Jacó, com as duas esposas, se tornou ali, né, um pouquinho teve ali um pouquinho de atrito, digamos assim, por conta das mulheres que estavam disputando, mas veja que ainda assim, independente disso, ele continuou prosperando, continuou sendo abençoado, continuou ali tendo os descendentes. Deus já tinha prometido que ele teria realmente muitos descendentes, né? E ali ele realmente está tendo ali a descendência dele aumentando e aumentando, e os rebanhos e prosperando, né? E aqui nesse capítulo ele quer seguir o caminho dele, mas sempre de forma justa, né? Você vê que ele oferece a mão de obra dele, ele trabalha, então ele é um homem trabalhador, ele é um homem que faz acontecer. Então não é só o fato de que Deus abençoa, ele também trabalha muito. Então, que a gente possa refletir, né? Que Deus nos abençoa assim, mas a gente também tem que ali dar no duro, a gente tem que ser honesto. No início, quando ele foi enganado na questão do casamento, e isso foi uma lição para ele, porque ele tinha enganado o pai dele, ele tinha enganado o irmão dele, e ali na questão do casamento ele foi enganado pelo tio e ele teve que esperar pelo amor da vida dele. Então isso também é importante, né? Sempre que a gente for tomar atitudes, que a gente saiba, né, que às vezes o que a gente faz de errado para alguém pode sim acabar voltando para nós. Mas foi uma lição e independente disso ele seguiu, certo? Então, que Deus abençoe muito você. Consegui gravar aqui numa boa, apesar do meu sono. Aí, ó, passou rapidinho, tá vendo? E já chegamos aqui no capítulo 31, que a gente vai seguir no próximo vídeo. E eu vejo você por lá. Beijo grande e até mais.